Muito bem, estamos voltando com o nosso Cidade Aberta e hoje, como eu havia anunciado há pouco na abertura do programa, temos um assunto muito importante, muito especial aqui no nosso Cidade Aberta. Vamos falar sobre Espiritismo e para isso o Cidade Aberta trouxe aqui no estúdio Antônio Pereira dos Santos. Ele que é trabalhador espírita e que entende muito realmente desse assunto. Que bom tê-lo aqui com a gente, Antônio. Tudo bem? Tudo bem, eu cumprimento os telespectadores, cumprimento também a tia Adriano. E estamos aí à disposição para as perguntas que vierem, as perguntas, curiosidades que se tem sobre o Espiritismo. E há muita curiosidade sobre o Espiritismo, a gente não tem dúvida disso, né? E é um assunto realmente bastante importante. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com a tua presença aqui, viu, Antônio? Muito obrigado. Cara que eu gosto obrigado. muito, né? Nosso grande amigo e, além disso, também radialista, um tradicionalista muito conhecido aqui em Santa Cruz do Sul. Mas hoje o assunto é Espiritismo. Aliás, mais conhecido até como tradicionalista, né? Mas hoje com a estampa diferente, sem o lenço de pescoço, mas estamos aqui também para mostrar um outro lado, o lado da espiritualidade. Ok. Toninho, Espiritismo, ele é uma religião? Ele é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Ele se apoia nesse tripé. Podemos dizer que ele não seria uma religião tradicional, dessas com dogmas, com tudo mais. Ele se apoia, portanto, na filosofia, na ciência, e aí se diz que é religião no sentido de religar a Deus, de se ligar a Deus. E não no sentido tão formal, onde vai existir os sacerdotes, os pastores, não. Nesse sentido, não. Nos casamentos, nos batizados, não. Ele é, sim, uma religião no sentido de religar, de se ligar novamente, o que deveria ser sempre, aliás. A ligação com Deus nunca deveria acabar. Mas como a própria religião diz religar, então, nesse sentido, nós podemos dizer sim que somos uma religião, baseado na ciência e baseado na filosofia. E você é espírita desde quando, Antônio? Desde menino, desde que eu me conheço por gente, desde quando meu pai, lá em Soledade, a nossa região de lá, ele fundou um centro espírita no século passado, né? E lá, inclusive, naquela época, uma perseguição muito grande, ele foi até preso lá em Soledade. Depois, quando nós viemos para Santa Cruz, ainda menino, ele me levou para uma casa espírita aqui em Santa Cruz do Sul, a Justiça Divina, uma casa muito antiga que tem aqui na cidade. E lá nós nos criamos lá dentro, fazendo parte, em primeiro lugar, da infância, depois da juventude, e depois nós fomos aí como presidentes também da casa, e fomos ficando, somos até hoje parte integrante do Espiritismo. E hoje mudou muito, né? Você falou que houve até perseguição naquela época, mas hoje o Espiritismo ele tem uma força muito grande e as pessoas cada vez em maior número procuram uma casa espírita, né, Antônio? Quando há o entendimento que nós queremos dar à ciência e à filosofia, quando nós sabemos que religião é uma ciência que se apoia exatamente na ordenação das pessoas, na ordenação do espírito em si, sabendo que o espírito é imortal, portanto que não existe a morte como nós a concebemos, como é concebido por muitas vezes nós aprendemos quando crianças nas religiões tradicionais, que morreu, acabou, só vai levantar-se depois no final dos tempos. Nós sabemos que na reencarnação não é assim, que nós vamos reencarnando aqui na Terra até nos tornarmos seres perfeitos e não precisarmos mais voltar aqui para o planeta. Esse é o detalhe mais importante que prega o Espiritismo, é a reencarnação, que é diferente realmente das outras religiões. Nós, seres humanos, somos capazes de reencarnar quantas vezes, Antoninho? Infinitas vezes? Somos seres milenares. Quando Deus nos criou, não sabemos quando, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Que imagem e semelhança é essa? Do corpo físico? Não, do espírito. Somos a imagem e semelhança daquela chama, daquele ser inteligente. E Ele nos criou há milhares de anos atrás, com certeza, embora Ele esteja sempre criando. Deus cria sempre. Somos filhos de Deus em todas as querências, levando para o lado mais gauchesco, em todos os planetas que existem, em todo o multiverso
né? Que nós já sabemos que o universo já não é só uno, ele é multiverso. Então, com essa concepção, sabemos que somos seres que vamos reencarnar, já somos seres reencarnantes, não sabemos quando começamos, mas que vamos continuar nesta senda até nos tornarmos seres angelicais. Como não sabemos também o momento em que vamos partir aqui da Terra, também não sabemos, uma vez desencarnados, quando retornaremos, né, Antoninho? Não há um prazo para isso. Não há um prazo fixo, porque cada caso é um caso. Nós, quando vamos para a vida errante, isto é, a vida espiritual, nós ficamos lá, digamos assim, em colônias, podemos chamar em colônias, ou vamos para o umbral, que nós aprendemos a conhecer como inferno, que não é eterno, que nós vamos lá passar um tempo, fazer um estágio que é necessário, mas que depois nós vamos evoluindo também na vida errante. Vida errante, que nós chamamos, é aquele prazo onde nós ficamos aguardando uma nova reencarnação. Isso pode durar 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 anos. Pode durar tudo isso. Como pode durar? Nós não sabemos nunca quando voltamos, mas necessitamos voltar sim. Você falou agora há pouco do umbral, que no Espiritismo é chamado assim, né, de umbral, em outras religiões de inferno. André Luiz, saudoso André Luiz, que morreu há muito tempo, e através dele, inclusive, Chico Xavier escreveu algumas obras, né, o grande Chico Xavier. O André Luiz, quando morreu, Antoninho, a gente sabe pelo filme, pelo livro Nosso Lar, ele teve um bom tempo no umbral também, né? E me chamou a atenção naquele momento do filme o motivo pelo qual justificaram para ele, quando ele estava lá no hospital, depois que havia saído do umbral, né? O motivo pelo qual ele foi para o umbral é porque ele era um homem um pouco egoísta, né? Um pouco arrogante, digamos assim. E isso é importante a gente falar, porque são motivos que às vezes a gente não se dá conta que também podem levar o ser humano para o umbral, né, Antônio? Quando ele estava... Depois que ele saiu da parte do umbral e foi levado, no livro Nosso Lar, o livro explica mais explicitamente esse assunto, ele foi levado para a colônia Nosso Lar, ele foi chamado por alguns de suicida. Aí ele disse assim, mas como? Eu não me suicidei? Claro que sim. Você usou muito mal o seu corpo físico, você abusava, você era uma pessoa orgulhosa e assim por diante. O orgulho, a vaidade e a presunção é um caldo muito quente para que nós saiamos daqui e vamos direto para o umbral. Para você ter uma ideia, ele ficou 8 anos no umbral. Isso que ele é um médico conceituado no Rio de Janeiro. Um médico que fazia muitas coisas boas no Rio de Janeiro. Nunca pensava ele que ele iria para o umbral. E, inclusive, uma das pessoas que ele tratava, quando encarnado, ajudou com as suas orações ele sair do umbral. Quer dizer, a oração, aí está o grande detalhe, a oração é o grande remédio para todos nós, quando estamos deprimidos, quando estamos, aquilo que nós falamos aqui, em baixo astral. A depressão, digamos que é a doença do milênio até, eu já nem digo mais do século, é do milênio, e ela deixa a pessoa realmente para dentro dela mesma, e a pessoa precisa sair disso. Como ela vai sair? Assim como André Luiz saiu do umbral, através das orações da sua mãe, daquele ser que era a sua paciente na terra, ele saiu do umbral. Com a oração que ilumina, a oração que chega aos pés do nosso Pai que é boníssimo e só quer ver o bem dos seus filhos. Isso é importante, Toninho, porque muitas vezes a gente, de maneira equivocada, pensa que só vai para o umbral aquela pessoa que mata, que rouba, que comete coisas muito sérias aqui na Terra, né? Isso, claro que isso também, mas não é só isso, né? Por exemplo, se a pessoa tiver excessos na alimentação, isso era um dos excessos, eu acredito, de bebida, de alimentação do próprio André Luiz, e por causa desses excessos ele teve aquele problema de saúde que o levou à morte. Então, isso é considerado um suicídio, né, Antoninho? Nesse caso, sim, foi considerado um suicídio porque ele não cuidou da sua saúde física. Ele não cuidava da alimentação, ele fazia noitadas, bebia bebidas alcoólicas praticamente todo dia. Quer dizer, ele está se automutilando. Nós temos um vaso.
Nós temos o nosso espírito, nós temos um vaso que Deus nos emprestou. É a mesma coisa que nós pegarmos aquele vaso com aquela plantinha ali, jogarmos no chão e quebrá-lo. A plantinha continua viva, que é o espírito, o vaso se quebrou. E aí ele vai ter que recuperar aquele vaso que foi emprestado. Ele vai ter que chegar lá, moldar um novo vaso para que ele volte com aquele ser espiritual que é imortal, ele volte e recupere de novo aquilo que ficou ferido daquele anterior. O corpo é um empréstimo e tem que ser cuidado, e muito bem cuidado. Muito bem. Voltaremos dentro de instantes, logo depois do break, com Antônio Pereira dos Santos falando sobre Espiritismo aqui no Cidade Aberta. Cidade Aberta aqui na Santa Cruz TV, hoje Antônio Pereira dos Santos, trabalhador espírita, aqui com a gente. Antônio, o espírito é imortal, né? Quando a gente morre, né, quando alguém morre aqui na Terra, é a matéria apenas que morre, mas o espírito não morre, né, Antônio? Por isso que nós dissemos sempre que nós não morremos, nós desencarnamos. Nós perdemos a carne que veio do pó voltará. Mas o ser que Deus criou, a chama, a inteligência que nós falamos no início, é imortal. Esse ser pensante que nós estamos conversando agora, eu estou olhando para o nosso telespectador, você é imortal. Esse ser que Deus criou inteligente, como uma chama, como um clarão, filho de Deus, veio para a Terra para cumprir com alguma coisa de bom. Você é importante na criação. Dá para dizer que a morte, na verdade, não existe. Existe uma viagem, um afastamento aqui das pessoas com quem a gente se relaciona, porque a gente vai para um outro lugar, né? Mas a morte não existe, né, Antônio? A verdade Somos seres espirituais ocupando um corpo de carne. A nossa essência, quer dizer, nós somos, antes de mais nada, espíritos, hoje encarnados. Mas a nossa essência, como primeira, é espírito. A gente às vezes não entende isso aqui, acha que a nossa essência é o corpo. E não é assim. Então, repito, somos seres espirituais ocupando hoje um corpo de carne, para que nós possamos melhorar a cada dia mais e entender que o Pai quer o nosso bem, que Ele nos criou para atingirmos a perfeição e aí sim trabalharmos, ajudá-lo na criação de novos mundos, inclusive, ajudar a fazer o bem para todas as humanidades. Eu falei humanidades. Quando eu falei humanidades, eu quero dizer que a casa do Pai tem muitas moradas. E não é só a Terra, que é um planeta habitado. Aí, esse assunto é bastante importante, porque uma vez a gente desencarnando e partindo para uma colônia, né? Um tempo depois, não se sabe exatamente quando, a pessoa reencarna novamente. Não quer dizer que ela venha para o planeta Terra. É isso, né, Antônio? O planeta Terra está passando... mundos, exatamente. Né? O planeta Terra está passando por uma transformação. O pessoal deve estar vendo cataclismos acontecendo, barbaridades acontecendo, crimes hediondos, guerras. É transformação, é sinal de transformação. O planeta está passando de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, onde aquelas almas que não têm mais conserto, digamos assim, por enquanto, que sempre um dia terá conserto, mas que nesta atualidade não tem conserto, passarão para um mundo pior que a Terra vai adiantar-se. Aqueles que não acompanharem o adiantamento da Terra, eles não voltarão para a Terra. Então nós temos que ter esse cuidado para fazermos coisas boas, para pensar coisas boas, tomar atitudes boas, falar coisas boas, cuidar com a maledicência, ter calma, ter paciência com a humanidade, com aqueles que estão atrás, aguardá-los para que eles possam nos alcançar ou então ir buscá-los, não deixá-los lá atrás. Você acredita que o ser humano pode alcançar a perfeição, Antônio? Aqui, na Terra? Seria onipotente se, tendo criado o homem para a perfeição, este não chegasse ao seu destino. É o nosso destino, a perfeição. Palavras de Allan Kardec. E enquanto não se chega a essa perfeição, vamos reencarnando. Vamos reencarnando.
aqui ou no outro planeta, mas com certeza absoluta vamos reencarnando. Quantas encarnações nós temos? Não sei, mas temos com certeza muitas, e muitas. Repito aqui, somos seres milenares, milenares. Uma pessoa que está nesse momento nos assistindo, que está vivendo algum momento muito difícil da sua vida, como por exemplo, tem um filho drogado ou alguém com deficiência física, para citar apenas esses exemplos. Isto acontece porque em uma outra vida, esta pessoa, ou a mãe dessa criança, ou dessa pessoa, o pai, enfim, alguém cometeu alguma coisa errada numa outra vida e tem que pagar nessa vida. É mais ou menos assim, Antônio? Não, não é bem assim. Todos nós que viemos aqui para a Terra, nós organizamos uma nova reencarnação com coisas boas, senão não voltaria. Com pensamentos bons, eu vou acertar essa vez. Eu errei na anterior, nesta eu vou acertar. Chega aqui com as facilidades que ele enxerga aqui, com todas as futilidades do mundo, ele esquece daquilo que ele tratou quando voltou para cá e ele recai. Claro, ele vem com as tendências do passado, as más tendências. Ninguém nasceu para ser ruim. A humanidade, a sua essência é boa. Ninguém nasceu para ser bandido. Ninguém nasceu para ir para a droga. Não. Veio com a tendência passada porque ele pediu para ver? Sim, para vencer as más tendências. Esse é o grande detalhe que às vezes a gente não percebe. Vencer aquilo que do passado nós trazemos para que nesta aqui não cometamos os mesmos erros. Antônio, e uma vez a gente estando num outro plano, né? Eu cito colônia, geralmente estaremos em alguma colônia lá em cima, né? Quando vamos reencarnar, é possível escolher em que família vir? Ou, por exemplo, qual sexo que a pessoa quer ter? O que quer ser aqui na Terra? É possível escolher algumas coisas antes de voltar? É possível. É possível. Na sua grande maioria, assim acontece. Nós vamos lá no departamento de reencarnação e escolhemos, inclusive, o corpo que nós queremos ocupar. Eu quero aquele corpo ali. É o corpo, por exemplo, que eu preciso para poder resgatar, não é pagar, é resgatar o meu passado. Eu cometi alguma barbárie aqui, eu tirei um pedaço de um dedo de alguém. Eu preciso resgatar isso. Eu vou perder aquele pedaço de dedo? Pode ser que sim. Pode ser que eu tenha que perder aquele pedaço de dedo. Eu já venho preparado para isso. Mas não é como pagar pelos erros que cometeu? É resgate. Nós chamamos de resgate. Certo. Aí ele normalmente esquece disso aqui. Ele pode resgatar da seguinte forma, isso que é importante que o nosso telespectador tenha consciência. Fazendo o bem, ele resgata o mal. Portanto, o mal, eu diria que ele não existe. O mal só existe quando não tem o bem. O bem supera o mal. Assim como a claridade supera a escuridão. Assim como o calor supera o frio. Muito bem. Antônio, caridade. Eu acho que essa seria a palavra mais perfeita para resumir o que nós temos que fazer aqui na Terra para ser uma boa pessoa e para ter um lugar bom depois, né, quando partir daqui, né? Nós apelidamos caridade, segundo Jesus Cristo, está na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, como BIMP. Benevolência para com todos, é o B. Ser bom para todo mundo. O I é indulgência para com os defeitos alheios. Entender o defeito dos outros e não comentar o defeito dos outros. Não fazer maledicências, não fazer injúrias, não querer mal do outro. E o terceiro, que é o P, é o perdão das ofensas, que é uma coisa difícil de se fazer, porque as pessoas às vezes dizem assim, eu perdoo, mas tem Deus no céu. Antônio, quer dizer, não perdoa. Difícil, dar a outra face é muito difícil. Mas nós temos que chegar lá. O dar a outra face não é simplesmente bater um no lado e ele dá, bate do outro. Não é isso. É entender e não fazer a mesma coisa. Por quanto tu diz assim, tu fez a mesma coisa, alguém te bateu, alguém te disse uma coisa, tu respondeste da mesma forma, tu fez a mesma coisa que ele. E não pode ser assim. Nós temos que, não pode nivelar. Né? Quem tem mais, dá para quem tem menos. Quem tem mais o quê? Inteligência. Quem tem mais sabedoria. Quem tem mais educação, dá para quem tem menos. Quando um não quer, dois não brigam. E o grande mal da humanidade,
o grande mal da humanidade é o orgulho. Esse é o grande mal. O que é o orgulho? Alguém me diz alguma coisa e eu tenho que responder da mesma forma. Isso é o tempo de Moisés. Olho por olho e dente por dente. Nós vivemos há mais de 2000 anos o tempo de Jesus, que veio pregar o amor, simplesmente o amor. Não o amor-paixão, mas o amor fraternal entre as pessoas, entre povos inclusive. Nós temos que olhar para o outro com amor. Olhar para aquele que fez um crime lá, ele um dia vai ter que resgatar esse crime. Eu não preciso lá eu cometer o mesmo crime para fazer isso. O resgate será feito automaticamente. Nada passa sem que a justiça de Deus não veja. No último dia 9, você fez uma palestra na Sociedade Espírita Chico Xavier, onde você trabalha, e daqui a pouco vamos falar um pouco sobre a casa também. Você falou sobre maledicência. Uma frase que chamou a atenção, que você colocou no quadro: não faça de sua boca uma metralhadora. Fale um pouquinho, Antoninho, porque isso é um grande mal, né? É verdade. Calar-se. Calar-se. Chico Xavier já dizia que existia uma água milagrosa, que as pessoas procurassem essa água milagrosa, que se encontraria por aí. Muitas pessoas foram nas farmácias atrás da água milagrosa e não encontravam nas farmácias. Esta água é uma simples água, é água como essa aqui, por exemplo. Quando alguém me diz alguma coisa que eu quero responder, eu coloco essa água na boca e não engulo, até eu conseguir passar aquela gana da resposta. Esta é a água milagrosa. Então, eu não tenho direito de metralhar ninguém com a minha palavra. A palavra fere como uma bala de revólver, um projétil de arma de fogo. E depois que tu falares, tu não tem como engoli-la de volta. Ela atinge a pessoa e fere a pessoa. Portanto, nós não podemos ser armas. A nossa boca não pode ser uma arma que fere e que mata. A palavra vivifica. Ela não pode matar. Portanto, calo a minha boca. Eu preciso escutar mais. Eu tenho 2 ouvidos para isso, só uma boca para falar. Muito bem. Nós voltaremos depois do intervalo. Vamos continuar com o Antônio Pereira dos Santos falando de Espiritismo aqui no Cidade Aberta. Cidade Aberta voltando, hoje assunto Espiritismo, com o trabalhador espírita Antônio Pereira dos Santos. Antoninho, o que representa para o Espiritismo Chico Xavier? Você falava há pouco no amor. Se teve na Terra um homem que era todo amor, claro, além de Jesus, que esteve aqui há mais de 2000 anos, esse foi Chico Xavier, né, Antoninho? Sem dúvida nenhuma. Muita gente diz, o próprio Roberto Carlos fez uma música para ele, um homem chamado amor. Ele era um homem boníssimo. Ele veio com alguns resgates, claro que sim, mas ele resgatou tudo aquilo com a bondade que ele fez. Quantas mães que choravam a perda dos seus filhos, pensavam que tinham perdido, e Chico chegou lá e consolou-as. Quantas pessoas foram consoladas pelo verbo maravilhoso, pela paciência de Chico Xavier. Ele deixou um legado para todos nós aqui, que nós não temos nem concepção de tanta luz que Chico é, que ele representa. Chico representa para nós o amor aqui na Terra, que nós podemos conhecer de mais perto. Aquilo que Jesus veio nos trazer e que Chico representou aqui no Brasil, nosso vizinho aqui. Esse é o grande Chico Xavier. Existem muitas religiões e muitas pessoas acreditam, outras não acreditam em uma determinada religião. No Espiritismo, por exemplo, que é uma ciência, filosofia, enfim, como você explicou anteriormente, né, Antoninho? Mas como não acreditar em algo quando se presencia ou se vê pela televisão? Agora, claro, ele já morreu, né? Na verdade, o corpo, mas o espírito nunca, ele apenas desencarnou. O Chico Xavier, quando ele psicografava aquelas cartas, né, Antoninho? Como não acreditar naquilo, né? Que consolo. Ele psicografava ali, consolava uma mãe, um pai, alguém, e a carta era psicografada
na hora e sobre pessoas que ele não conhecia, evidentemente, né? Então, ali tira todas as dúvidas. Se alguém não acreditava, tem que acreditar a partir dali, né? Trabalho dos médiuns. Trabalho dos médiuns, que todo mundo é, na verdade, médium, né? Todos nós somos médiuns. Aqueles que creem no espiritismo, aqueles que não creem também são médiuns. A maioria de nós é médium intuitivo. E é uma das grandes mediunidades que nós temos é a intuição. E todos nós temos intuição. Uns médios ostensivos, outros menos ostensivos. E Chico era um grande médium. Assim como Jesus foi o médium de Deus, Chico foi o médium de grandes espíritos. De espíritos luminares, que vieram contar para nós aqui na Terra como é que é lá. Como é que é aqui, logo aqui. Nós convivemos nesse meio dos espíritos, nós somos espíritos também, né? É preciso que nós tenhamos essa concepção que somos seres espirituais, somos espíritos na nossa essência. E esse legado que fica do espiritismo não é para dividir, é para somar. Religião que divide não é religião. A religião precisa somar. As pessoas precisam entender que aquilo ali é o bem. E o bem não escolhe fronteiras. O bem não tem muros. O bem tem pontes que unem. Portanto, a religião precisa unir. Unir todos. Não importa quem que seja. Ah, é de outra religião. Não importa quem que seja. Nós somos pessoas para nos unir, para poder nos abraçar como seres humanos, irmãos, fraternos, filhos do mesmo Pai, com cores diferentes, com desejos diferentes, com estados diferentes, com línguas diferentes, mas todos irmãos. A humanidade é irmã. Allan Kardec, o que significa para o Espiritismo, Antoninho? É aquele sujeito, aquele professor emérito, aquele grande professor da França, que deixou o nome dele como aquele que, a matemática, por exemplo, grandes livros franceses, ele que começou a fazer lá em Paris. Ele codificou o Espiritismo. Ele não é criador, o Espiritismo sempre existiu. Ele codificou e fez um plano doutrinário, criou uma nova doutrina nesse sentido, mas com o fito de que todas as outras entendessem e que todo mundo conseguisse captar que existe a vida após a morte, que ela não acaba com a morte, que a vida continua, que existe, portanto, a reencarnação. Ele veio nos dizer isso através dos 5 livros básicos, além de toda uma historiografia, todo que ele deixou além dos livros básicos, que é o livro dos Espíritos, né? Que é o livro dos médiuns, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que nós devíamos ter na nossa cabeceira, é o nosso revólver, o céu e o inferno, né? E ainda a Gênese, que explica para nós tudo, como é que começou realmente a formação do mundo. A Gênese é um livro interessantíssimo para ser lido. Bem, Antoninho, você trabalha junto à Casa Chico Xavier, no bairro Arroio Grande, junto com várias outras pessoas que trabalham contigo. São médiuns que fazem um bem maravilhoso para muita gente que ali frequenta, né? Gostaria que você falasse, porque as pessoas, elas acham que dentro de uma casa espírita só se fala em reencarnação. Não é isso, né, Antoninho? Tem muita coisa que é falada ali, são palestras, enfim, tanta palavra bacana, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho da casa espírita. É interessante que se tire também a mística que lá, vão lá no centro espírita e que lá vai começar a aparecer espíritos. Não tem nada disso. Tu vai numa casa religiosa, lá tem uma palestra normal, como as outras casas também tem, uma pregação de uma meia hora, não tem mais que esse meia hora. Então é um trabalho normal, com qualquer lugar, não vão aparecer espíritos lá. Não precisa se preocupar com isso, que não vai ter o fenômeno mediúnico naquele dia da palestra. Na verdade, eles estão ali como estão aqui. Estão em qualquer lugar. Só não vão aparecer, ninguém não vai estão, enxergar. Estão nas igrejas, estão nas ruas, então em todos os lugares estão. Eles não vão estar se manifestando ali, não é o momento para isso. O momento para isso são as mesas mediúnicas, que é um trabalho feito interno das casas. Nós temos trabalho lá nas segundas-feiras, que é grupos de estudos. Nós temos trabalho nas terças-feiras, que são as chamadas trabalhos públicos doutrinários, todas as terças.
Tudo à noite. A terça-feira é a partir das 18h30, já começa o atendimento ao público com as chamadas, o pessoal chama de consulta, nós chamamos de atendimento fraterno. As pessoas vão conversar, vão explicar o seu problema, vão receber daí a orientação para tomar um passe, para assistir palestras públicas doutrinárias, para tomar água fluidificada, magnetizada, para fazer evangelho no lar, que é importantíssimo, que vai iluminar o lar, vai colocar a luz crística dentro daquele lar. Esse é o trabalho da terça-feira. A palestra é às 8 horas da noite, termina às 8h30, depois vem a sessão de passes que foram recomendados. Na quarta-feira à tarde é a mesma coisa, a partir das 2h30, sendo que a 1h30 até às 2h30 tem um trabalho de estudos, que começa na primeira semana de março. Todos os estudos agora estão em férias, os estudos. E depois das 13h30 tem a palestra, também com a mesma coisa que a terça. Na sexta-feira, de novo, atendimento ao público a partir das 6h30 da tarde, às 8 horas, às 20 horas tem palestra. Aos sábados também tem atendimento ao público a partir das 6 horas da tarde, às 19 horas tem palestra. Então tem todo esse trabalho feito para o público. Além disso, tem os trabalhos internos da casa, que são as quintas-feiras, que são as quartas de noite, que são trabalhos de treinamentos mediúnicos, de trabalhos mediúnicos. Tem um trabalho importante que também é para o público, que é a quarta-feira à noite, às 19 horas, que nós chamamos de irradiações. Quem perdeu, entre aspas, um ente querido, que nós não perdemos ninguém, né? Na verdade, ele vai lá fazer a irradiação para aquele ser nessa hora. Quem precisa irradiar para um ser que está doente no hospital, está doente em casa, vai lá fazer essa irradiação das 19 às 19h30 horas. Esse é o trabalho de todas as quartas-feiras. A casa também faz trabalho fora da casa, digamos assim. Ela atende lá todos os domingos, ela vai lá no asilo, tem uma equipe que vai no asilo, todos os domingos tem alguém atendendo o asilo. Tem sopão fraterno, tem trabalho com o DIGE, todos os sábados à tarde. O DIGE é um trabalho que atende infância e juventude, Departamento de Infância e Juventude. Às 2h30 da tarde, atende crianças de 3 aos 17 anos. Então, tem um trabalho magnífico, eu acho que todas as casas fazem um trabalho parecido com esse. Eu estou dizendo só da Casa Chico Xavier, mas outras casas também fazem um trabalho dessa forma. Então, as casas estão de parabéns, nesse sentido de aproximar as pessoas. As famílias ali poderão estar ali, sim. As crianças poderão ir lá. Lá também tem lugar para as crianças. Os velhinhos vão lá também. Lá tem lugar para os velhinhos. Todos serão muito bem-vindos. A casa é a nossa casa. Você falou de muitas atividades, né? Muitos trabalhos que vocês realizam. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais, tem o Facebook também, né? Tem uma página no Facebook, a Casa Franciscano Xavier. É só procurar no Facebook, também tem uma página no Facebook. Nós temos que ir acompanhando a evolução, né? Tá certo. Antoninho, no final da nossa conversa, que tem sido muito agradável, eu gostaria, se possível, que tu fizesse para a gente uma pequena oração, como aquelas que vocês costumam fazer lá na Casa Chico Xavier, se possível, né? Que Deus e Jesus, na sua infinita misericórdia e amor, possa estar iluminando este momento, clareando a vida e a vista, iluminando os corações empedernidos, que a imagem do Divino Mestre possa se concentrar no coração de cada um, que nós possamos recebê-lo dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. Jesus, que é puro amor, ó Mestre, ilumina-nos, ó Mestre, cura as nossas feridas, os nossos males, as nossas depressões, que nós possamos te ouvir muito mais. E nós rogamos que assim seja. Que assim seja. Antoninho, muito obrigado pela sua presença. Foi maravilhosa aqui no programa. Nós tínhamos certeza que assim o seria. Obrigado pela tua disponibilidade e parabéns pelo teu trabalho, não só no tradicionalismo, né, como nós citamos aqui no início, mas principalmente esse trabalho de muita caridade, um trabalho fraterno e maravilhoso que você e seus companheiros realizam lá na Casa Chico Xavier.
Grande abraço. Um abraço, Adriano, um abraço a todos os nossos amigos telespectadores e até uma próxima, se assim Deus o permitir. Ok. Esteve com a gente aqui no Cidade Aberta o trabalhador espírita Antônio Pereira dos Santos. Voltaremos em instantes.